Bom dia, queridos amigos, ouvintes, companheiros aqui da Vibe Mundial. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica, homeopata, pratico a medicina chinesa e o nosso programa acontece sempre às terças-feiras, das 8 às 9 da manhã, ao vivo, aqui dos estúdios da Vibe Mundial na Avenida Paulista. E me sigam, né, no YouTube, Instagram, Facebook, podcast, enfim, doutora Ana Clélia Matos é o nome de todos esses canais. Essa semana no Instagram nós estamos falando do estresse. Então, nesse momento de final de ano que o estresse acontece com várias pessoas, sempre, todos os anos, é essa correria, essa ansiedade, os ritmos que estão finalizando, faculdade que está terminando, aulas escolares, pessoas que entram de férias, trabalhos e projetos que têm que ser entregues até o final do ano, até antes do Natal. Isso gera bastante estresse, o trânsito piora. Então, a respeito desse estresse é o motivo das nossas postagens do Instagram dessa semana e dessa primeira meia hora do programa. E hoje a gente fala de estresse o ano todo. Todo o tempo a gente escuta alguém falar: estou estressado, o estresse do meu dia, o estresse do meu mês, o burnout das pessoas, as crises de ansiedade das pessoas, os vícios, as compulsões que vêm do estresse. Então, eu resolvi abordar com vocês hoje a questão do estresse. O estresse que vem sempre de um programa cerebral de luta e fuga, de um sistema nervoso autônomo que fica bastante alterado com as questões do nosso dia a dia, da família, do trabalho, da faculdade, do estudo, das nossas relações. E os sintomas do estresse, eles podem ser agudos ou crônicos, físicos ou emocionais, e totalmente controlados atualmente com técnicas. Então, nós vamos abordar as técnicas naturais, não vou abordar a respeito de medicamentos psiquiátricos, que também é uma possibilidade de tratamento, que muitas pessoas recorrem ao psiquiatra para pedir ajuda para os sintomas do estresse, mas existem também outras abordagens que eu acho que pode ser interessante, útil e ser bastante eficaz também. Qualquer pessoa pode ter estresse? Sim, uma criança pode ter estresse. Um adulto, um idoso pode ter estresse. Quais são as situações mais rotineiras que nós temos visto no dia a dia para a causa do estresse? Mudanças de vida, mudanças de trabalho, mudança de cidade, casamentos. Então, o estresse do casamento, o estresse da nova comunhão, de tentar uma vida ao lado de uma pessoa, o começo de um relacionamento, o término de um relacionamento, a descoberta de uma gravidez inesperada, gerando estresse, medo, dificuldades. Crianças que sofrem bullying na escola, jovens, adolescentes que sofrem o estresse não só da parte das atividades escolares, mas também principalmente dos relacionamentos dentro da escola, dos relacionamentos dentro do trabalho, com os colegas de trabalho, com os chefes, com as cobranças do dia a dia do trabalho, com as metas a serem cumpridas. Muitas vezes, programas, setores de empresas que são fechados, pessoas são demitidas e os que ficam sofrem o estresse pela substituição do trabalho do outro que foi demitido. Isso são pequenos exemplos do nosso dia a dia. O estresse de um divórcio, de uma briga litigiosa, o estresse de um processo criminal, de um processo civil, de alguma questão na área trabalhista também, na advocacia. Enfim, o estresse pode ser infinito. Pessoas que estão em recuperação de alcoolismo, de drogas e que recaem e que geram estresse, não só para a pessoa, para a família toda.
Olha, se nós fôssemos enumerar a quantidade de situações que geram o estresse no dia a dia, a falta de dinheiro, o desemprego, principalmente, né? Você ter uma família para sustentar e não ter como fazê-lo, né? Muito tempo desempregado, gerando um estresse, uma depressão. E quais seriam os sintomas do estresse? Muita gente chega no consultório reclamando de queda de cabelo. Vocês sabiam que queda de cabelo pode ser gerado por um estresse? Por um desequilíbrio hormonal gerado pelo estresse? O desânimo. Quantas pessoas chegam no consultório dizendo que estão cansados, um cansaço crônico, uma insônia, um sono não reparador, acorda cansado, acorda com dor de cabeça, acorda com dor no corpo, tem dores no corpo o tempo inteiro. Pontadas no peito, pontadas na cabeça, zumbido no ouvido, tontura, labirintite. A labirintite vem do estresse também, das dificuldades, das indecisões, irritação. Pessoa altamente irritada, tudo ela se irrita, impaciente com tudo, trata mal as pessoas e depois se arrepende. Impaciência, agressividade, explode com pessoas que não tem nada a ver com o problema, né? Principalmente as pessoas mais chegadas. A pessoa segura no trabalho, chega em casa, explode só de o companheiro, a companheira, o pai, a mãe falarem alguma coisa. O estresse também pode ser crônico, né? Então, o estresse agudo é um estresse assim, momentâneo. Então, você vai fazer uma apresentação pública, você tem um estresse, você vai entrar na igreja para se casar, você tem um estresse naquele momento, você vai fazer uma prova importante, tem um estresse naquele momento. Isso são o estresse agudo. E o estresse crônico? O estresse que já vem de longa data, de repetições de comportamento, de relacionamentos muito difíceis e conturbados, que geram preocupação excessiva, que geram uma tristeza profunda, uma incapacidade de solucionar um problema que muitas vezes não está nas suas mãos, está na mão do outro, mas você convive com esse outro, seja na família ou no trabalho, ou na escola ou na faculdade. Então, esse estresse que vem da tua incapacidade de não conseguir ter controle da situação, porque isso depende do outro, isso pode se tornar muitas vezes um estresse crônico de meses ou anos seguidos. E isso pode levar a outros sintomas do estresse, que são os sintomas crônicos, como diabetes, aumento da pressão arterial, diarreias ou constipação intestinal crônicas, infarto, aumento do apetite, obesidade por estresse crônico, diminuição da libido, diminuição da concentração, do foco, da atenção, pensamentos muito negativos, pessimistas, não vê saída para as coisas, não tem solução nenhuma, eu não vejo saída. Acne, né? Espinhas no rosto, atopias, alergias de pele, gripes de repetição, sinusite de repetição, baixa de imunidade, gastrite, úlcera, refluxo gastroesofágico, depressão, fadiga, síndrome do pânico. Então, olha a quantidade de sintomas que nós julgamos ser do dia a dia, como uma gastrite, uma azia, uma dor de estômago, e são reflexo do estresse crônico que você não está percebendo. Porque muitas vezes o paciente não tem essa consciência. Doutor, eu tenho uma gastrite. Essa gastrite vem do quê? Eu pergunto. E o estresse crônico pode levar ao câncer? Sim. Pode levar a uma doença autoimune? Sim. E é impressionante a negação das pessoas, né? Quantas vezes uma pessoa chega com uma doença grave no consultório, como um câncer, e eu pergunto, emocionalmente, o que aconteceu na sua vida 9 meses, 1 ano, 2 anos antes de aparecer o tumor?
Muitas pessoas não têm consciência nenhuma do que aconteceu. E o que é pior, também não quero saber, doutora. Passou. Eu já passei, eu não quero lembrar que eu tive câncer. Aí eu abordo. Mas se você não mudar, ele pode voltar. Você pode fazer uma metástase. Isso é uma página virada na minha vida. É uma negação dos fenômenos de relacionamentos, fenômenos relacionais e psicológicos, de relacionamentos estressantes, de negação dos próprios sentimentos, de não querer autoconhecimento, de achar que controla tudo, mesmo sabendo que não controlou e que acabou tendo esse tumor e que teve que passar por um estresse grande de tratamento, vira a página, finge, deleta, finge que nada aconteceu. E aí, depois se arrepende. Por quê? Tudo é autoconhecimento. Então, nós temos que desenvolver, olhar para dentro de nós, reconhecermos que nós precisamos de ajuda. Reconhecermos que nós somos impotentes diante de situações da nossa vida, no nosso dia a dia. Né? Pessoas solitárias, pessoas que se sentem abandonadas, se sentem sozinhas, que não têm família, ou que têm família e essa família os abandona. Pessoas de idade que não querem incomodar os filhos porque eles estão ocupados, eles trabalham muito, eu não quero dar trabalho, e vivem aquela solidão, aquele adoecimento crônico e um estresse também, trancadas num apartamento. Tudo gera estresse. E o estresse, ele gera 2 tipos de desequilíbrio hormonal de hormônios importantes, que é o adrenalina e o cortisol. Então, num estresse crônico, esse cortisol e essa adrenalina estão 24 horas por dia sendo disparados na circulação. Os sintomas do estresse, eles acontecem em segundos. Uma notícia, um telefonema, um aborrecimento, em segundos você dispara a adrenalina. A adrenalina é um hormônio vasoconstritor que gera taquicardia, tremor, tontura, diarreia, opressão, desconforto abdominal, aperto no peito, dor de cabeça, tontura, tremor, ondas de calor, calafrios. Isso é um disparo de adrenalina. É o hormônio da luta e fuga. Esse equilíbrio de cortisol e adrenalina. O cortisol que aumenta muito no estresse. E o cortisol que é o mesmo que abaixa a imunidade. Então, o estresse crônico pode levar a doenças importantes, incapacitantes, prejudiciais à saúde, do modo geral. E hoje o que nós mais temos visto, não só nas cidades grandes, em qualquer lugar, cidades pequenas que não tem trânsito nem nada, as pessoas estão estressadas, né? Adolescentes estressados, crianças com múltiplas atividades e que têm pouquíssimo contato com a família, crianças ocupadíssimas. E veja bem, a ocupação dessas crianças, deixaram de ser crianças, deixaram de brincar, né? O tal do celular, que graças a Deus a lei aqui em São Paulo proíbe o uso do celular na escola, exatamente. É muita informação, é muito estresse. É luta e fuga o tempo inteiro. O teu cérebro entende que você está em perigo, então ele dispara a adrenalina. E essa adrenalina faz com que o sangue vá para o músculo e você tenha que correr, porque você está em situação de perigo. Eu sempre falo para os pacientes que o estresse é um leão correndo atrás da pessoa, né? E a pessoa não sabe direito se é leão, se é uma onça, se é o quê. Ela não quer olhar para dentro de si para saber que leão é esse que faz você ter todos esses sintomas de estresse. Que leão é esse que faz você permanecer nesse comportamento e que não muda e não identifica e não resolve e não procura uma psicoterapia? Eu acho que o primeiro tratamento a ser oferecido no estresse é a psicoterapia, é autoconhecimento, autoajuda. Autoajuda é muito bom, mas precisa de um profissional,
de um psicanalista, um psicólogo, psicóloga, alguém que tenha técnicas, que tenha estudado para te ajudar a lidar com esse fenômeno do estresse. E não é uma brincadeira. As pessoas levam, eu estou estressada hoje. Tudo bem. Mas quando esse estresse nunca acaba e é constante, te leva a uma crise de ansiedade constante, ele se torna um problema social. Não é só um problema seu. É um problema que você distribui para quem está ao seu redor, quem está convivendo com você, na sua família, no seu trabalho. Quantas pessoas suportam organizações opressivas, trabalhos desumanos, pessoas que passam 12, 14, 15 horas trabalhando, pessoas que não têm hora nem para comer, ou que faz uma refeição em reunião no restaurante, né? Altamente tenso. Que escolha é essa que você quer para a sua vida? Vocês acham realmente que tudo isso vale a pena? Você acha que muitas vezes no consultório eu falo para o paciente, nossa, você está vivendo tudo isso? E você está sentindo isso e aquilo, e você não dorme, você tem um cansaço crônico, você vive doente, vive tomando antibiótico, ou você tem uma doença autoimune que te obriga a fazer tratamentos assim super agressivos. E assim, tudo isso está valendo a pena? Você já ficou rico? Porque você está dizendo que você está trabalhando que nem um doido ou doida e tem muito. Você já ficou rico? O pessoal assusta quando eu falo, né? Porque assim, para que tudo isso, né? Qual é a finalidade? Tá, você ficou rico e compensou? Compensou esse estresse todo, esse pânico todo, essa mania de perseguição que você tem, de você passar mal em todo qualquer lugar onde você está? Mas eu estou rico, estou com muito dinheiro. Mas valeu a pena? Qual o preço que você está pagando por essa riqueza? E o que é a riqueza? Vamos questionar o que é a riqueza? Riqueza é ter bens e dinheiro e poder? Isso é riqueza? Ou é mais feliz aquele que tem o suficiente para viver, ter um teto, ter uma comida e não precisa ficar preocupado em perder aquilo que ganhou? E com isso cada vez trabalhar mais, cada vez querer mais. E aí? O dia que você for embora, você vai levar tudo isso? Será que vai valer a pena? Ou quais são os valores da sua vida? O que realmente tem valor na vida? O valor da vida qual é? É só o poder e o dinheiro ou são os relacionamentos? Não são o amor? O amor que você tem das pessoas, independente de você ter dinheiro ou não. E a gente vê aí grandes artistas, grandes cantores nacionais, internacionais, que se afogam na solidão das drogas e do álcool, porque estão absolutamente ricos e sozinhos. Porque não sabe se quem se aproxima deles é realmente alguém que os ama ou só alguém que está ali pelas conveniências de festas, de oportunidades. E no final se veem sozinhos em quartos de hotéis e as notícias chegam que abusaram das drogas e morreram solitários. Aliás, nós nascemos sozinhos e morreremos sozinhos. E quem cuida de você é você. Ninguém mais. É só você. É só você que tem o poder. E a espiritualidade na sua vida, como ela anda? Você realmente tem tido contato com Deus? Com algo que você chame Deus, não precisa ser esse nome, com uma inteligência maior que rege toda a nossa vida? Você tem contato? Você realmente faz essa conexão? Você sabe qual é a sua missão de vida? Por que você nasceu? Qual é a importância da sua missão de vida? Será que você precisa ser um grande empresário para ser importante? Ou você pode ser importante no dia a dia para todas as pessoas ao seu redor? Quais são os valores que você realmente preserva na sua vida ou não preserva?
Então, o estresse crônico e essa dança de cortisol e adrenalina pode desequilibrar e muito a sua atenção. E aí a gente vê o quê? Déficit de atenção, crianças hiperativas, adultos hiperativos, adultos extremamente inteligentes, mas que não têm inteligência emocional nenhuma. Não tem inteligência emocional. Qual é a principal inteligência? É o QI? Você ir lá medir QI para dizer que o meu filho tem QI elevadíssimo? E o que se faz com esse QI elevadíssimo se você não tiver nenhuma inteligência emocional? Então, é uma reflexão. Então, nesse final de ano, com tanto estresse aumentado, onde você chega, a pessoa fala: nossa, mas estava um trânsito. Nossa, tá cheio. O shopping tá cheio. Nossa, não consigo ir em tal lugar porque não consigo. O metrô cheio, o estacionamento lotado, o trânsito nas ruas. Gente, é uma loucura isso. Para que tudo isso? Para que tudo isso? Qual é a finalidade disso tudo? Então, quais são os tratamentos que a gente oferece? Essa semana eu estou publicando hoje a respeito do alcaçuz e do ginseng, que são duas ervas bastante usadas na China para suporte do estresse. O ginseng é uma erva poderosa para tirar o cansaço, tem as suas ressalvas na hipertensão arterial. Então, tomar cápsulas de ginseng, chá de ginseng pode ser interessante para sustentar o teu corpo vibracional, o teu corpo físico, mas com muito cuidado, porque o ginseng pode elevar a pressão arterial. Então, se você já tem hipertensão, não aconselho. O alcaçuz é um poderoso tonificante do Qi, da energia de um modo geral, também pode ser usado, muito usado, com cápsulas até de 1 grama por dia. Existem muitas fitoterapias chinesas, né? O Tian Van Bu Xindan, Suan Zhao Rentang e muitas outras cápsulas chinesas para estresse. Aí o exame do pulso e da língua vai diagnosticar se tem uma falência dos rins ou não. Vamos tonificar os rins juntos, porque o rim é um dos principais órgãos que sofrem no estresse, porque ele rege também as suprarrenais. A homeopatia, vários tipos de homeopatia para estresse, vários. Aí vai depender do remédio de cada um. A homeopatia é muito individualizada, depende muito da anamnese, né? Uma pessoa pode sair com um medicamento para estresse diferente da outra. Cada um vai ter seu próprio medicamento. A meditação, principalmente mindfulness, né, que é a meditação muito usada no Ocidente, onde você faz uma coisa de cada vez. Então, se você está lavando louça, você está só lavando louça, prestando atenção só naquilo que você está fazendo naquele momento, esvaziando a mente de outros tipos de pensamento. Tai Chi Chuan, Liang Kun, Yoga, que são excelentes para o equilíbrio do cérebro, para fluir energia nos meridianos. A busca da acupuntura. A acupuntura para estresse é excelente. Muitas pessoas se curam do estresse com sessões semanais de acupuntura. Por quê? Vai desbloquear os meridianos bloqueados de energia. E, finalmente, a busca da espiritualidade, de uma religiosidade sua, pessoal ou coletiva, numa comunidade religiosa, ou você com você mesmo. Muitas pessoas não gostam de frequentar nenhum lugar, mas buscam a espiritualidade através da meditação, das orações, seja lá de que religião for, isso não tem a menor importância, mas é a busca de si mesmo, do seu eu superior, de desenvolver autoconhecimento, de ter contato com o seu divino, desenvolver ao máximo a sua intuição. Isso são dicas para você lidar com o estresse. Autoconhecimento, eu acho que é a primeira dica. Para você saber lidar com seus gatilhos, saber se controlar, saber o que te aborrece, porque você pode estar passando batido por cima desse aborrecimento, sem percebê-lo, que aquilo é a origem do seu estresse. Ok?